Alô, 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 amigos do Instagram. Estamos aqui ao vivo para mais uma live sobre o profético. Legal, legal. A galera já está entrando aí. Você que está entrando, chama os teus amigos, coloca no WhatsApp aí, boa tarde. Coloca nos grupos, chama geral, chama os amigos, chama as ovelhas, chama os discípulos, chama os crentes, chama todo mundo pra gente trabalhar aqui. Fala, Gui. Ó o Pedro aí, meu amigo, a galera entrando. Pessoal de Vitória, de Angra. Muito bom, muito bom. Deixa eu desabilitar aqui os comentários. Então, estamos aqui na terceira live sobre perspectivas proféticas e o objetivo dessa série aqui é falar um pouco sobre o serviço profético, falar sobre o encargo profético e trazer pessoas proféticas, pessoas que servem profeticamente no Brasil para derramar o seu coração, falar de como estão vendo o tempo, falar da sua vida, da sua percepção. E hoje nós vamos continuar nessa empreitada aqui. Antes de chamar meu amigo Nilson, vou dar os avisos aqui rápidos. Primeiro aviso, a gente vai estar continuando a fazer essas lives até o sábado, todos os dias, 18 horas. Então esteja conosco e convide os teus amigos. A segunda coisa, essas lives estão sendo gravadas e elas estão no IGTV. Então, se você que não conseguiu ver todas elas, vai no IGTV que está lá. E também está no podcast. Então tem lá no Spotify, tem outras plataformas de podcast. Você pode ouvir tudo isso que a gente está fazendo, a gente está subindo no podcast. Segunda coisa, tem muita gente perguntando sobre a conferência de segunda-feira. Então, na segunda-feira, às 8 da noite, nós vamos ter a primeira conferência do Vozes e Trovões online. Então vai acontecer no YouTube, ao vivo, 8 da noite. Então o pessoal está perguntando se tem inscrição. Não tem inscrição, gente, você não precisa pagar nada. A única coisa que você tem que fazer, se inscreve no canal do Vozes e Trovões, vai lá agora, quando acabar essa live, se inscreve no canal lá do Vozes e Trovões no YouTube. E 8 horas é só você entrar no canal e vai aparecer a live para você. Vão estar participando, os bravos vão estar fazendo adoração na conferência. Vai ser muito, muito legal. E a gente vai ter uma mesa profética com amigos queridos. Então vão estar ministrando o Judson Oliveira, Bruto, né? Harold Walker, Bruto, o Ângelo Basso também, um amigo fantástico, e Luiz Hermínio. Então, além dos bravos fazendo adoração, junto com o pessoal do Vozes, a gente vai ter uma mesa, vai ser muito, muito legal. Então esteja conosco. Beleza? Último aviso. Muita gente está perguntando, pedindo sobre treinamento profético. Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma de treinamento profético online. E se você que deseja participar desse treinamento, você vai entrar no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link lá. Você clica no link na bio do meu Instagram e você bota o teu nome, teu celular lá para a gente mandar um zap e teu e-mail. E nós vamos entrar em contato com você sobre esse treinamento. Então são todos esses avisos aí. Fica com a gente, chama a galera aí e vamos chamar meu amigo Nilson Júnior. Vamos lá. Vamos achar ele aqui. Nilson. Chamando o Nilson. Conectando. Aê! E aí, brother? E aí, Coelho? Tudo Tá bom, meu amigo? Tá num lugar escuro aí, bicho? Chega mais pra frente aí, pra eu ver Tá tua cara escuro? bonita. Peraí, deixa Você eu me tá, ajeitar aqui. É que eu não tô em casa. Eu tive que você tá em viajar Santa Catarina. Eu viajei essa madrugada por conta de trabalho, porque era para mim vir a Itajaí, Santa Catarina todo mês, desde que eu mudei para o sertão, né? Eu me mudei em fevereiro. Vim em março, na outra semana foi decretado aí o estado de calamidade, de pandemia, e daí parou tudo. Então eu precisava vir por questões de trabalho e por família também, né? E ontem eu cheguei essa madrugada,
meus filhos foram me receber, né? Eu tenho filhos já, 2 casados e uma que vai casar. E vou ser avô de novo, já cheguei com a notícia de um menino Eita, agora. Tenho uma neta, agora vou ter um neto. Chega aí no final do ano. Então estamos eita. felizes aí por esse momento. Então eu estou aqui me adaptando, eu estou no Legal, quarto onde eu estou hospedado aqui na casa do meu filho. legal, legal. Então, assim, só para quem não conhece o Nilson, ele é diretor do Missão Nordeste, que é uma base missionária no sertão nordestino, na Bahia, né? Que na verdade é a divisa ali, né? Da Bahia com Pernambuco, né? Isso, isso. Então tem uma divisa ali e fica do lado da Bahia, no sertão, e onde ele trabalha com uma base missionária, com a plantação de uma igreja local, também com o trabalho de justiça e com o serviço que está plantando uma plataforma para treinamento missionário para envio para as nações. Então é um trabalho que ele está desenvolvendo. E o Nilson também faz parte do presbitério do Mevan, né? Agora morava em Santa Catarina, mas agora está morando na Bahia. Mas ele ainda faz parte do presbitério do Mevan. E você que não conhece, você passe a conhecer Nilson Júnior. E tem muitas pessoas assim que são conservos na jornada, que trabalham juntos, mas assim, o Nilson é um cara que eu posso dizer que é meu amigo, é um querido, assim, que a gente se fala, brinca, abre o coração, aí ele puxa minha orelha, e é isso aí. E é um prazer ter você aqui, meu amigo. Aí, estamos nós aqui. Então, assim, Amém, a Coelho. primeira, a primeira pergunta que eu ia te fazer, a mesma pergunta que eu fiz pro Hudson e pro Michel, como que o profético entrou na sua vida? Assim, como que isso. Eu sempre falo, né? Não é você que entra no profético, mas é o profético que te capturou, né? Como que é a tua relação com o profético, assim, na tua jornada? Como é que foi isso, assim? Cara, eu me movimentei nas questões proféticas a partir de um reconhecimento local, primeiro, né? Das pessoas que estavam à volta, elas percebiam, né, a maneira que eu me movimentava, a forma que eu falava, sem entender muita coisa. A gente eu costumo dizer que nós fomos feitos a facão, Coelho. Deus deu uma facãozada, tirou uma aresta para cá, outra para lá e foi botando a gente para desenvolver aquilo que a gente vem construindo nesses últimos 15 anos, falando da minha jornada, né? Então, não foi algo que foi bem estranho, porque não foi nos métodos normais. Eu não tive os meus encontros com o Senhor, eles não vieram em reuniões de culto de domingo à noite, né? O Senhor me caçou drogado na rua. As minhas experiências com Deus, elas foram sempre assim de uma maneira sobrenatural. E durante muito tempo, eu confesso que eu corri dessas coisas, né? Foi uma coisa que eu não conseguia lidar muito bem dentro de mim. Eu sempre eu escondia um pouco da questão da movimentação profética. Mas à medida que você começou a ter percepções, aí você começa a ver, não quer ver, começa a sentir, não quer sentir. E quando você menos percebe, você está falando, né? Comunicando, ajudando nas instruções, e as pessoas à sua volta vão reconhecendo isso, daí você vai abraçando e também busquei me aproximar de alguns irmãos. Você é um desses, né? Desses últimos. A gente tem poucos anos de caminhada É, junto, mas nesse período eu procurei nos últimos anos me aproximar de alguns irmãos que eu percebo e sei que são irmãos que fluem no profético, que têm o ofício de profeta e aprendo com eles. Eu vou absorvendo, né? A forma que eles vão se movimentando. Eu nunca fui feito em sala de aula. Esse eu sempre Deus, eu nunca estudei para isso, né? Eu não sou o cara da apostila, eu não sou o cara que ensina o passo um, passo 2, passo 3. Eu nunca tive naquelas oficinas ministeriais de treinamento, de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, né? De funcionamento profético. Eu fui o cara que fui encontrado pelo Senhor. E nesse meu encontro pelo Senhor, o que moveu meu coração sempre foi o sentimento de querer tocar no meu Deus, conhecer o meu Deus e ser útil
naquilo que ele constrói, naquilo que ele edifica. E por causa desse sentimento, a gente sempre foi meio maluco, sei lá, sempre se entregou muito, né? Com tudo que tem, com tudo que é, sem reservas. Então, eu não tive aquela passagem, como muitos irmãos têm, de ter uma mentoria específica, de treinamento. Eu fui aprender os livros dos caras que são profeta com vocês, printando as postagens, né? Que vocês, às vezes, cara, de livro, printando os textos. E daí, cara, quem é esse cara? Que esse nome que colocou aqui? Daí vai lá, procura esse nome. E à medida que a gente se aproximou de muitos irmãos, Ângelo, você, né? Michel, eu nunca tive com o Michel. Eu acho que eu tive uma vez pessoalmente, mas foi lá em Cabo Frio. Eu estava indo para uma congregação wesleyana e ele estava indo pregar com o Luciano Oliveira no Mevan de Cabo Frio. E eu cumprimentei. A gente nunca sentei numa mesa, mas a gente acompanhou de longe. E nessa jornada foi assim, foi percebendo pelo reconhecimento daqueles que estavam à minha volta e sentindo a necessidade de ser desenvolvido, porque para você poder ser útil e com clareza, né? Porque quando se fala de profético, sempre há muita... não é misticismo, mas há muita abobrinha mesmo, há muita maluquice. Aí tudo que se é diferente parece que é profético. Então, para querer ser algo coerente, falando com cuidado. Por isso que esse período de pandemia, essa é a live que eu estou fazendo no meu canal do Instagram, abrindo ele para fazer a primeira. Né? No Instagram, que eu estou fazendo pelo meu canal do Instagram, é a primeira que eu estou fazendo. E me perguntaram até, Júnior, por que tu não está fazendo? Por que tu não vai falar? Porque precisa se ouvir os profetas. Por conta de não criar falsas linhas de chegada. Né? Por conta também de não criar falsas expectativas e de não queimar cartucho, de começar a falar de coisas e começar a fazer algo numa configuração errada que depois precisa ser refeito. Então a gente vem conversando sobre isso, né? Já conversei contigo, te ouvi. Sentindo a necessidade de ter um pouco de clareza e de equilíbrio. O início desse ano foi a palavra que eu, antes de me mudar para o sertão, foi a palavra que o Senhor me trouxe em janeiro desse ano. O Senhor me fez pensar sobre que seria um ano de clareza e de equilíbrio. A clareza iria nos levar para um lugar de equilíbrio. E junto com isso, o Senhor me fez pensar, eu até aqui em Itajaí, no encontro que é realizado aqui todos os anos, que chama de Dias de Convocação, as primícias, né? Eu acho que eu falei no último dia, no dia 7 de janeiro, e o meu sentimento antes de eu falar era que esse seria um ano de recomeço. Seria a continuidade daquilo que a gente já fez, seria a continuidade dentro daquilo que a gente tem trabalhado nos últimos anos, mas seria um recomeço dentro da continuidade. Então, fui para o sertão, dia 9 de fevereiro, dia 15 de março, parou tudo lá em Juazeiro e estamos aprendendo. Então eu me reservei o direito de falar menos agora para poder entender com um pouco mais de clareza, para poder trazer equilíbrio. E nessa semana específica, antes de eu vir a Itajaí, num período de oração, o meu espírito assim estava sobre dois sentimentos também, que eu acho que são coisas que Deus está trazendo para a gente. E o Senhor falava que a partir de agora vai começar um processo, um período necessário de instruções com clareza e também um período de ordem. Ordem nos dois sentidos. Ordem no sentido de organizar, de ordenar, de colocar as coisas no devido lugar e ordem sobre comando. Eu acho que Deus está vindo com uma instrução clara para a gente nesses dias, que vai nos posicionar no lugar que a gente precisa estar, porque o que parece que na nossa caminhada, a igreja, né, principalmente no cenário brasileiro, ela ouviu muitas palavras, mas também pouco ela atentou para estar posicionada no lugar que ela precisava estar. Então, o início dessa pandemia, eu gravei um versículo que a gente estava numa conversa, eu e você soltou Isaías 24:5, né? Que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque eles cometeram 3 coisas. Primeiro, violaram ou mudaram os estatutos do Senhor, quebraram a aliança eterna e transgrediram a lei. Então é perceptível
que o cenário que nós estamos vivendo, Deus está utilizando daquilo que o homem provocou por meio de violar o estatuto, quebrar a aliança e transgredir a lei, para estabelecer a sua agenda. Deus tem uma agenda. E ele trabalha para estabelecer a sua agenda, que tem a ver com o seu plano. E me parece que os últimos anos, Fábio, a gente falou de muitas coisas, a gente apontou, né, muitas coisas que estavam prestes a serem movimentadas, mas pouco a gente se preparou. Por isso que quase todos nós fomos pegos de surpresa de coisas que o profético vinha anunciando. A gente foi pego de surpresa. Por quê? Porque estávamos cheios de agenda, de evento, de planejamentos, e Deus cessou. Parou tudo. Acho que para a gente entrar no conselho dele, é um tempo de mergulhar em Cristo, é um tempo de ouvir o Espírito, para não criar as falsas linhas de chegada. Legal. Você citou duas coisas legais, porque o Hudson falou no primeiro dia, né, sobre Deus desacelerando o mundo para que nós pudéssemos mergulhar nele. E o Michel também falou muito ontem sobre um tempo de preparação. Então, isso que você está falando é interessante, como você está falando, vocês estão falando coisas muito alinhadas, né? Muito legal. Agora, tem duas características no teu serviço profético, Nilson, que são muito importantes, assim, que me chamam muita atenção. E uma delas é a questão de você trabalhar a partir da igreja. E isso é muito importante. Por que eu estou tocando isso? Porque existe uma lenda, há muito tempo atrás, que profeta era um bicho do mato, né? Sim. Que estava dentro da caverna, longe de tudo, e não consegue se relacionar com a igreja, não consegue se relacionar com ninguém. E tinha alguma expressão que o pessoal falava, né? Não, eu sou um ministério para-eclesiástico. Que era o quê? O cara estava falando, não, eu tenho um ministério, mas eu sou paralelo à igreja. Ou seja, eu falo para a igreja, mas eu não estou envolvido com ela. E muitos dos profetas que a gente tinha assim referência são caras que não congregavam, não estavam ligados, não era pastoreado, não tinha ligação nenhuma com a igreja. O cara ficava em casa e um dia ele ia para uma conferência, falava e voltava e vivia a vida dele, sem nenhum respaldo, pastoreio, conexão, nada. E você é um cara que pouca gente sabe, mas o Mevan hoje é um negócio gigante, né? Coisa que chega a ser assustador o tamanho que a proporção que o movimento Mevan chegou. Mas pouca gente sabe que você é um cara que é uma voz profética que está trabalhando nesse movimento há muitos anos. E mesmo que você não está de cara, você é uma voz que está direcionando, porque vocês são uma família sacerdotal, você, o Luiz e o Ulisses, né? Mas, cara, pouca gente sabe que por trás daquela gigantesca coisa que é o Mevan, tem uma voz, tem um profeta que está ali, que está falando. Então, o que você tem para dizer assim sobre essa que eu estou falando? São profetas que trabalham para a igreja, mas dentro do contexto da igreja. Porque a gente tem que quebrar esse paradigma de que o profeta está a parte da igreja, que está na caverna, que está fora. A gente sabe que não é fácil, que é conflituoso, que é difícil. Ainda mais no teu caso, né? Você está trabalhando com uma equipe, com seus irmãos. Além de ser uma equipe, é da família, né? O pau deve quebrar várias vezes. Mas fala um pouco dessa relação de trabalhar profeticamente a partir da igreja. Foi uma experiência assim que tem me amadurecido, Fábio. No início da jornada, naquele momento que eu estou conhecendo a Deus, entendendo o meu papel, o meu serviço no corpo do Cristo, eu entrei em conflito e literalmente eu era xiita, né? Eu queria amarrar um cinturão de dinamite no peito, entrar na igreja, puxar a cordinha e explodir tudo. Porque não entrava no meu conceito, na minha mente, o funcionamento daquilo que se chamava de igreja. Entendeu? Porque na minha cabeça, não, tá tudo errado, não é assim. E porque você queria ditar regras era interferido pela minha alma, pela falta de conhecimento, de informação também. Então eu vivi os primeiros anos, foi alguns 3, 4 anos, eu acho, muito conflitante para mim, que eu queria ir embora. Eu pedia pro Luiz Hermínio, manda eu ir embora, eu só vou dar problema. E o Luiz, cara, ele é um cara assim, sobrenatural, porque ele tem essa capacidade
de construir ambientes, de pessoas diferentes conseguirem caminhar juntas, porque ele tenta trazer uma clareza de funcionamento para que todos tenham liberdade para funcionar no que foram comissionados para funcionar. Então, nesse primeiro momento de conflito, eu vivi anos de crise, depois o próprio Espírito foi me fazendo pensar, me introduzindo no cenário da vida da igreja. Porque eu ouvi alguém dizer que Deus não deu uma missão para a igreja, mas Deus tinha uma missão e Deus deu à igreja para cumprir uma missão que é dele. Então, pensando nisso, nesse ponto de entendimento, eu comecei a perceber, cara, Deus, ele se movimenta por meio do seu corpo, que é a igreja. Tudo que ele tem construído, executado, manifestado, é por meio da vida da igreja. Então, eu procurei me encaixar. Se a igreja é um corpo, e um corpo é feito de muitos membros, e um corpo só tem vida e movimento, quando cada membro realiza a sua função, eu pensei, eu tenho que encontrar o meu lugar no corpo, e funcionar e ajudar para que esse corpo tenha vida e tenha movimento. Porque ele deu a igreja para uma missão que é dele, ele tem um plano, ele tem uma missão. Né? Então eu vou procurar me desenvolver dentro desse corpo, cooperando com o bom funcionamento dele na parte que me foi concedida, para que ele tenha vida e tenha um movimento correto. Então foi a partir do Espírito, fui bem quebrado, viu? No começo eu tinha meio aquela apontada, tá errado, tá errado, tá errado. E daí o pau quebrava, virava a mesa, dava tapa na mesa, e tá. E também era menino, né? Porque você vê algumas coisas e no ênfase de querer mudar tudo, você atropela processos, você atropela etapas, né? Eu descobri que a vida é feita de ciclos. Dentro de cada ciclo que se abre e fecha na vida, a gente vive processos. E dentro dos processos que determinam os ciclos da nossa vida, existem as etapas. Então a gente vive uma etapa depois da outra. Quando fecha o processo, encerra um ciclo, a gente entra em outro. E a gente queria, em alguns momentos, atropelar as etapas do processo que nos faz viver os ciclos que Deus nos estabeleceu para a gente cumprir enquanto estamos aqui, né, trabalhando para cooperar no seu reino, para cooperar no movimento da sua igreja e no estabelecimento da sua vontade. Então hoje eu fui para o sertão fazer algo que eu nunca pensei, porque a minha ida para o Nordeste, ela foi assim, o meu coração é profético, é voltado para um profético social, meio Amós, meio no cenário de auxiliar, de servir o que está perecendo ao pobre, à viúva, a desenvolver a justiça da igreja, a parte que é a justiça que a igreja desenvolve. Então eu fui para o sertão primeiro para evangelizar, estender a mão para o órfão de pai vivo, terra seca, lugar improvável. E de repente eu comecei a ouvir uma palavra sobre uma região, que é o Nordeste brasileiro. Que Deus iria fazer o Nordeste, o sertão florescer. Que um rio iria nascer no sertão, no deserto, para levar água para o sedento. Que um tesouro escondido seria descoberto. Que Deus iria... Não que Deus tenha monopólio com região, com lugar geográfico, com cidades, e nem com personalidade. Mas seria um tempo de cumprimento sobre um lugar que foi muito oprimido já na nação brasileira. Que Deus estava levantando uma fonte de vida no sertão brasileiro. E eu percebi, como eu percebi que era uma palavra de Deus, porque estava dentro do meu espírito isso queimando, mas eu comecei a olhar à minha volta. E daí muitos ministérios de expressões, e irmãos que também não são de expressões, mas eu percebi que havia um movimento de várias pessoas e várias instituições se voltando para o Nordeste brasileiro. Isso coisa de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Eu percebi, cara, não é só eu, não é loucura da minha cabeça. Deus vai estar apontando algo. Então eu fui com esse ênfase. Evangelizar o sertão. São 10 mil povoados em 9 estados, 14 milhões de pessoas distribuídas nesses 10 mil povoados, comunidades rurais. Tem 1%, menos de 1% que conhece o Jesus bíblico. Mais de 6 mil comunidades sem uma congregação local. Então eu fui, vamos evangelizar, vamos lá fazer uma parte social. Aí, de repente, Deus começou a dar um desenho para aquilo que a gente foi fazer. Natureza do Espírito começou a nascer a igreja. As
pessoas começaram a conhecer o Cristo, começaram a se render a Ele, foram batizadas, e nasceu a vida da igreja. E daí hoje eu estou lá, algo que é totalmente novo para mim. Né? Eu estou à frente de uma vida de igreja local, que está nascendo, que está sendo edificada nesse tempo. Junto com isso, uma ação social de preparação dos próximos anos de uma geração de órfãos de pais vivos, meninos e meninas, que Deus tem nos comissionado para servi-los, para enviá-los às nações, porque se o Brasil é um celeiro de missões, como se houve há mais de 40 anos, nós precisamos desenvolver aqueles que vão para missões. Né? Nós precisamos desenvolver o tipo de gente que vai trabalhar nos próximos anos, no fim dos tempos, nas demandas do dia do Senhor. Então começamos a construir uma estrutura para isso. Junto com isso, começamos a remir a terra, a plantar na terra, para que o fruto do recurso dessa terra fosse investido em nações, para remir um lugar que é tido como pedinte, que o Nordeste, as pessoas veem nordestino, né, principalmente a região do Sertão, como pedinte, curral eleitoral. E o Senhor nos mandou fazer uma escola agora. O próximo ano, provavelmente, a gente está construindo a estrutura. Eu não sou professor, eu não sou o cara que tem essas habilidades de sala de aula, mas ele me deu ferramentas para edificar uma estrutura, para desenvolver pessoas a partir de um lugar, para cooperar no cumprimento de um propósito. Porque eu creio que nós estamos entrando em dias de cumprimento. E se são dias de cumprimento, Daniel 9, né? Vai dizer que quando Daniel lia os escritos de Jeremias, ele percebeu que os dias haviam chegado. Os dias de se cumprir a palavra do profeta Jeremias. Então a Bíblia diz que ele se voltou para o Senhor. Ele se voltou para o Senhor com orações, súplicas, jejum e pano de saco. Então ele teve uma postura de entender que agora que Deus vai cumprir o que ele disse, ele vai ter que estar posicionado no lugar devido. Mas chama atenção, Fábio, que no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel tinha uma prática de oração e de súplica. Que ele orava 3 vezes ao dia, né, com uma janela aberta para Jerusalém. E durante 3 vezes ao dia, com uma janela aberta para Jerusalém, ele clamava, suplicava e orava ao Senhor. Mas quando chegou o dia de se cumprir o que o profeta disse, Daniel teve outro tipo de posicionamento. Por quê? Porque não era mais sobre uma janela, agora é sobre uma porta aberta. Porque de uma janela eu posso ver o que acontece do outro lado, mas eu não acesso. Agora é uma porta que está aberta para acessar as coisas que o nosso pai falou sobre a geração que a gente está vivendo. Então eu percebo que nós estamos entrando num cenário acessível para aquilo que o Senhor falou sobre os anos que estão chegando. Então vai exigir de nós uma postura, né? Um posicionamento correto, que parte de um coração que está voltado não mais para trabalhar de uma maneira, produzindo resultados, mas um coração que vai trabalhar para cumprir propósito. Porque os últimos anos, basicamente, a gente quis trabalhar para dar resultado. E quem trabalha para dar resultado, Fábio, faz coisas que dão certo, que dá certo. E quem trabalha para o propósito faz o que é necessário. E esses dias, eu acho que é uma exigência nossa como igreja a se posicionar no lugar de não é fazer o que vai dar certo, mas é fazer o que é necessário. Então, o que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para levar adiante, no sentido, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma prática de espiritualidade, nós temos um movimento de igreja, mas chegou no lugar que agora vai se cumprir as palavras que nós profetizamos e esperamos nos últimos anos. Então nós vamos precisar ter uma postura de se voltar para o Senhor, com orações, súplicas, jejum e pano de saco. Né? É um tempo de arrependimento verdadeiro. Eu acho que nós falamos muito bonito, cantamos muito bonito, mas nem sempre a gente vive muito bonito. Então é aquele tempo agora que assim, não é só práticas religiosas, é uma vida que revela o caráter de Cristo que habita em nós. Entendeu? Nós vamos ter que ter ações verdadeiras, atitudes reais. Não dá mais para fantasiar. Durante muitos anos a igreja vive um mundo de fantasia. E eu não sou contra dar certo ou produzir resultados, porque a vida do ser humano é em busca de resultado. Mas é muito mais do que isso. Eu fui chamado para cumprir uma missão que é do meu Pai. Então eu estou inserido no plano do meu Deus. Então eu preciso viver como alguém que vive para cumprir propósito. Eu vou fazer o que é necessário. Eu não discuto com Deus quando Ele manda, eu obedeço.
É. Eu ouço e obedeço. Eu não busco argumento para querer contender com o que Deus está fazendo. Ainda que o que ele está fazendo não corresponde às minhas expectativas, eu me sujeito e pronto. Porque quem trabalha por resultado e quando não alcança o resultado que estabeleceu para alcançar, vive uma vida de frustração. E nós temos uma igreja cheia de pessoas frustradas porque estabeleceram metas que não alcançaram. Eu escolhi nesses dias, assim, eu tenho aprendido com o Senhor a perder. Eu prefiro perder para Ele. Eu escolhi, para perder nós vamos perder, é para ser o último da fila, nós vamos ser o último da fila. É para pagar a conta, nós vamos pagar a conta. E isso vai ter que ser real, Fábio, para a gente. A gente tem um discurso muito bonito, entendeu? Com muita eloquência, mas é um tempo de ações que correspondam a toda a eloquência do nosso discurso. Você falou que era para falar do coração. Eu estou falando do meu, é o que eu vejo, é o que eu penso, é o que me consome. Né? O Evangelho de Jesus, cara, é o que me tirou do mundo, me tirou das drogas. Eu já estava morto, cara. Então, assim, é questão de ter preocupação a respeito do dia de amanhã. Não, eu vivo cada dia intensamente, porque é o dia que o Senhor me fez. Né? O cenário pode ser desfavorável, mas o salmista diz que o seu reino é um reino eterno, o seu governo dura em todas as gerações. Deus não deixou de governar. Deus não deixou de estabelecer a sua vontade. Ele está criando o cenário, aproveitando o cenário, por causa da violação dos seus estatutos que nós provocamos, para estabelecer a sua agenda, nos chamando para mais perto, nos chamando para intimidade, mas intimidade verdadeira. Né? Intimidade verdadeira não é aquela que você busca prazer, você busca promover prazer. Eu sou casado há 27 anos e no espírito eu aprendi o que é o casamento com a minha esposa. Né? Não é sobre o quanto ela pode me dar condição de satisfação, mas é o quanto eu estou disposto a colocar ela no lugar que ela precisa estar, a dar a honra que ela merece, a promover a experiência de satisfação que ela merece. Então eu acho que a gente está entrando nesses ambientes de um compromisso. Compromisso. É a paixão violenta, o sentimento que arrebata o coração e o compromisso. Não dá para ter plano B, Fábio. Não tem como ter plano B. Né? Nós estamos inseridos nesse projeto. Meu Deus. Derramou o coração mesmo, hein? E a segunda coisa que eu queria que você falasse um pouco, Nilson, que tem a ver com a segunda característica assim, que você carrega dentro do profético, que para mim no Brasil quase ninguém fala sobre isso. Porque quando se fala de profético, tem um modelo profético, mas a gente entende nas escrituras que o profético tem muitas ênfases e esferas. E uma delas você citou Amós, que Amós ele profetizava muito voltado para a justiça. E essa é uma esfera profética que é muito pouco enfatizada no ensino profético no Brasil. E eu vejo que você é um cara que carrega profundamente essa ênfase profética. Eu queria citar um texto aqui, em Lucas, que fala sobre o ministério de João Batista, que João Batista tem características de Amós, né? No tempo dele. A maneira como ele profetizava é muito Amós, assim, né? E como ele preparava o caminho do Senhor. Então, Lucas 3, é interessante que no versículo 10, chegam para João e falam assim, né? O que nós vamos fazer? Né? Isso é uma pergunta profética que eu oro. Senhor, me deixa saber o que dizer quando alguém me perguntar o que devemos fazer. Né? Que tu imagina, o cara chega e fala, o que devemos fazer? Sim. Você tem que falar alguma coisa, né? Você tem que falar alguma coisa, nem que seja não sei, né? Mas chegam para João, mas Lucas 3,10 fala, o que devemos fazer? Aí ele começa a profetizar no 11, ele fala, ó, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Aí no 12, os publicanos perguntam de novo, o que devemos fazer? No 13 ele fala, não cobrem mais do que o prescrito. Aí no 14 o soldado chega e fala, e nós? O que nós devemos fazer? E ele fala, de ninguém tome nada à força, não faça denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Olha o conteúdo da profecia de João. É justiça. É justiça. Está falando de uma justiça da vida real.
uma justiça que afeta a sociedade, de alimentar o pobre, de cuidar do necessitado, de não roubar, de ter uma vida justa, de trabalhar de forma justa, de olhar as demandas da vida e intervir. Porque o problema é que, às vezes, quando se fala de profético, fica um negócio muito psicodélico, né? Não, nós vamos falar aos céus. E tá, mas peraí, mas tem a vida real. O que a gente está falando para a vida real? Como que a gente está intervindo na justiça? O pessoal esquece que Sodoma e Gomorra, né, Judas fala isso, e o pessoal sempre fala, quando fala de Sodoma e Gomorra, sempre fala que Deus destruiu por causa da imoralidade sexual. Também. Mas também está lá na Escritura, diz que ele também foi destruída porque negava o pão ao faminto. Soberbo, orgulho e fartura de pão. Então, pode falar. Não, e tinham soberbo, orgulho, fartura de pão e oprimiam os pobres. Então, a falta de justiça, olha que louco, a falta de justiça gerou um clamor que subiu aos céus e o próprio Senhor foi lá para acabar com aquilo. Então, o profético, ele vai falar aos céus, ele tem uma ação espiritual que vai abalar poderes, isso é realidade, mas o profético, ele também tem que falar a vida real. Ele tem que ter uma intervenção social. A palavra profética tem que trabalhar com justiça. E isso, para mim, é uma ênfase. Porque imagina, você está em Santa Catarina, do lado de Balneário Camboriú. Lugar top de morar. Aí, tu é presbítero do Mevan, que é hoje um dos movimentos mais influentes do Brasil. Aí tu pega a tua família, sai de Santa Catarina, nós somos conterrâneos, né? Nós dois, barriga verde. Tu vai pro sertão da Bahia para edificar uma plataforma por meio de uma palavra para estabelecer justiça. Aí, como você disse, você chega, começa a trabalhar com crianças, você começa a trabalhar com órfãos, você começa a trabalhar com família, você começa a plantar numa terra seca. E na cabeça das pessoas, isso, teoricamente, não é serviço profético. Então, a gente tem que tirar isso, porque o profético ele precisa trabalhar com justiça. Mateus 6, quando fala da piedade, Jesus está ensinando sobre a piedade. E ele fala sobre 3 coisas que têm recompensa no lugar secreto, né? O jejum, a oração e a justiça. E dar esmola àquele que necessita. Mas é interessante que sempre quando nos seminários proféticos, sempre quando vai falar da piedade, sempre fala de justiça. Já reparou que todo mundo fala de oração e jejum? Mas ninguém fala sobre a esmola? Sim. Então eu acho que queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica que você tem de olhar os céus, de carregar uma palavra, mas de intervir na sociedade, na vida, de chegar num lugar, plantar, tocar na criança, tocar na família. Essa questão do profético com a justiça, com a sociedade. Fala um pouco sobre isso aí. Sim. Uma das primeiras, antes de eu entender profético, antes de discernir como se movimentar, uma das primeiras coisas assim que na Escritura se botou foi Provérbios 31, 8 e 9, que é erga a voz em favor dos que não podem se defender. Erga a voz e julgue com justiça a causa do pobre, do desamparado e do necessitado. Dentro disso, aqui no Mevan, sempre uma mensagem que é base do que o Luiz começou a falar 15 anos atrás, seja voz para quem não tem, direito para quem não tem, recurso para quem não tem, porque esse seria o trabalho da igreja dentro da sociedade que a gente está estabelecido. E olhando o cenário como o de João, né, João é cumprimento de uma profecia, é cumprimento de uma palavra profetizada por Isaías. Então, dentro do seu tempo, ele toma a forma daquilo que foi profetizado para os seus dias, de preparar o caminho, de habilitar um povo, de trazer os desobedientes à obediência do justo, e que essa voz estaria num lugar totalmente improvável, a voz do que clama no deserto. E o lugar geográfico que João estava determinava o cumprimento da profecia. A minha movimentação voltada para o Nordeste foi baseada quando eu ouvi o que Deus iria fazer. Então eu me movimentei para isso. As questões sociais é que não entra na minha cabeça. Assim,
como é que eu vou ser igreja se eu não transformar ou não tocar aquilo que está à minha volta? Na minha relação com Deus, com o Espírito do Senhor, ela foi sempre firmada em quer servir a Deus, quer ser prático do serviço a Deus, sirva pessoas. Quer tocar em Deus de uma maneira prática, toque pessoas, porque ele se revela e ele se manifesta a partir delas. Então, eu não sei te dar detalhes, de explicações assim, cara, como é que tu vê toda a questão social ou de justiça, é uma coisa que está dentro de mim. Assim, eu penso que eu fui chamado para ajudar pessoas a encontrarem o seu lugar, para dar a ela o direito que ela tem, porque é bíblico, né? E em contrapartida, Fábio, se as pessoas clamam e nós não respondemos, isso vem como transgressão da lei. Porque é um clamor na terra, e a gente não responde a esses clamores. Tem um texto da lei do Senhor, eu não sei onde é que está agora, na Torá, que diz que se a viúva e o órfão fossem oprimidos e eles clamassem ao Senhor, o Senhor castigaria Israel por causa disso. Então tem um cenário de clamor à nossa volta que às vezes a gente não se importa. Então a maneira de eu caminhar é sempre pensando em trazer transformação. Não a transformação social, simplesmente, mas a transformação de mentalidade para conhecer Cristo como Ele é. Eu não sei te dar os detalhes, como é assim, como tu iniciou. Cara, estava dentro, eu comecei dando comida para morador de rua. Eu já fui quase morador de rua. E o interessante é que ninguém tem nada para te oferecer. É tu dar sem tu ter, não vai ter retorno, tu não vai ter resposta, né? E teve alguns irmãos que são famosos no Brasil hoje, músicos. Em 2007 eu comecei a dar, eu e mais um grupo de pessoas, começamos a dar comida para morador de rua. Hoje tem uma cozinha comunitária, um restaurante que serve moradores de rua em Itajaí, que a gente construiu no decorrer dos anos. Eu não estou mais lá dentro hoje. Hoje é um irmão que a gente desenvolveu, que trabalha e coordena isso. Mas quando a gente começou num grupo pequeno de pessoas, não tinha nada, cara. Tinha uma mesa que era o andaime, que estava em um lugar que estava em construção, umas toalhas velhas que a gente arrumou, umas panelas, uns fogão, compramos uma meia dúzia de tábua para fazer umas prateleiras e começamos a fazer comida. Alimentava 80, 90 morador de rua, todo, de segunda a sexta-feira. E alguns irmãos conhecidos, às vezes que viam no Mevan, principalmente músicos, aí eles iam na hora do almoço, pegavam um violão, tocavam, e daí vinha uma parada violenta no lugar. Aí dizia assim, cara, o que vocês fazem aqui? Porque, cara, às vezes a gente está num evento, está se movimentando na nossa agenda, cara, eu ralo 1 hora, estou tentando acessar e não consigo. Cara, eu dei 2 dedilhadas no violão, Deus veio. Aí a nossa resposta sempre foi, cara, Deus, o Senhor Jesus se assenta no meio dos pecadores. Aqui é uma mesa de pecador. Só tem cara que não tem nada para oferecer. Não tem nada para dar. E, cara, é o lugar que o Senhor Jesus escolhe se revelar. Então, a maneira prática que eu encontrei de viver profecia, de cumprir palavras de profecia, foi trabalhando para transformar as coisas à minha volta. É romântico falar. Eu vou te confessar, assim, é muito mais bonito tu falar do que tu vivenciar isso. Né? O dia a dia disso custa um pouco do teu trabalho, custa tempo, custa recurso, custa várias coisas, porque tu faz coisas que não vão aparecer, mas eu acho que é o papel da igreja, é o papel de Cristo, e são coisas improváveis. Quando fala de Amós eu me identifico, né? Porque quando Amazias vai condenar Amós porque ele está profetizando em Betel, ele diz, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu só estou me movimentando porque eu vi e ouvi. Então a minha movimentação nessas questões sociais é a partir do que eu vejo e do que eu ouço, né? É o meu sentimento a respeito dessas questões. Trazendo para o nosso cenário também de igreja, o próprio texto de Amós, no capítulo 6, do versículo 4, 5 e 6, Amós faz uma denúncia grave. Porque ele tem denunciado a questão da opressão do pobre, da opressão da viúva, do órfão, daqueles que não têm condição. E os dias de Amós eram um dia de muita prosperidade em Israel. Tanto no Reino do Sul, em Judá, quanto no Reino do Norte. Jeroboão II, né? Jeroboão e Uzias, os 2 reis. Um tinha um poder bélico violento,
Havia uma prosperidade eminente no cenário de Israel e o pobre era muito oprimido. E daí Amós faz uma denúncia no capítulo 6, que ele vai dizer, olha, vocês que dormem em camas de marfim, que tomam vinho em taças de ouro e se ungem a vocês mesmos, que fazem instrumentos, à semelhança de Davi, mas não choram pela ruína da casa de José. Quando eu li isso ficou dentro de mim como a gente às vezes tem Davi como um ponto de referência para a nossa realidade de adoração, de reino, de sacerdócio, né? A nossa movimentação de oração como casa de oração, a gente busca modelo na maneira que Davi estabeleceu e deixou estabelecido para a gente caminhar, ao som dos instrumentos profetize, todo esse cenário. Amós está denunciando e dizendo, olha, vocês fazem instrumentos à semelhança de Davi, mas vocês não choram pela ruína da casa de José. Amós está falando no meu entendimento mais ou menos assim, vocês querem fazer o que Davi fazia, mas vocês não carregam o que ele carrega porque vocês não têm o sentimento que ele tinha. Então, quando eu falei anteriormente que a necessidade agora de ter um posicionamento correto, Fábio, é porque nós vamos ter que estar não só fazendo coisas que têm boa aparência, mas tem que ter essência. O nosso coração vai ter que estar alinhado com a justiça de Deus, entendeu? Então, para mim, não é sobre dar certo agora. É sobre cumprir um propósito, fazer aquilo que é necessário. No ano passado, duas coisas mexeram muito comigo. A primeira é que a gente falou, ou se falou muito no Brasil sobre avivamento e envio, e eu acho que o Brasil tem um chamado a enviar as nações, por isso eu estou no sertão, num campo improvável, mas muito fértil, que eu acredito que nos próximos 7, 8 anos aí pela frente, nós vamos ter uma grande leva de irmãos que estão sendo desenvolvidos para as nações, que o Brasil vai cooperar com aquilo que o nosso Pai vai fazer nas nações. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, ano passado eu falei dessas duas coisas. Eu acredito no envio, mas eu entendi que nós estávamos com o foco errado. Não era sobre o envio agora. Porque falava-se muito sobre um avivamento, a expectativa de um romper de Deus, e o meu coração dizia assim, agora não é sobre o vinho, é sobre o odre. Não é sobre o envio, é sobre a preparação de um recipiente que vai proteger o que vai ser derramado, que vai guardar com zelo aquilo que vai ser proporcionado para os próximos anos. Então eu comecei a falar muito, a uva está madura na videira, pronta para ser colhida, pisada e produzir vinho novo. Mas há uma necessidade de um vinho novo ser deitado em odres novos. Então, nós precisamos ajustar nossa visão. O ir agora tem a ver em ser desenvolvido para se tornar o tipo de sacerdócio, o tipo de igreja, o tipo de família, o tipo de gente que é necessário para representar o reino de Deus, representar Cristo e manifestar a sua vontade. E a outra questão é que a gente falou um tempo, principalmente no último ano, foi que nem tudo que tem aparência de organização tem a ordem de Deus. Tem coisas que têm uma aparência, está tudo muito organizado, mas está fora da ordem de Deus. Por isso que eu acho que esse é um tempo de instrução e de ordem. Deus está trazendo uma ordem para organizar as coisas do jeito dele. E Gênesis 11 revela isso para a gente. Que os homens estavam organizados para construir e estabelecer algo, mas ia contra o propósito e a ordem de Deus. E Deus vem e cessa tudo. Entendeu? Deus vem e acaba com aquela construção porque está fora do seu propósito, não tem a ver com a sua ordem. Então, não é porque as coisas estão organizadas que elas estão em ordem. E dentro desse contexto, o Senhor nos fez pensar sobre nem tudo que tem bom funcionamento tem a aprovação de Deus. E Amós é o cenário perfeito disso. Porque nos dias de Amós havia 2 reinos, uma nação dividida em 2 reinos, prosperidade, poder bélico, um bom funcionamento, mas Amós faz a declaração de uma restauração de algo que estava funcionando, que sequer tinha sido destruído. Amós traz um entendimento e denúncias que ninguém estava percebendo, não era perceptível. Então, o bom funcionamento das coisas não quer dizer que Deus está aprovando. E eu acho que nós estamos num cenário agora na nação brasileira propício para repensar todas essas coisas.
Mas nós estávamos nos organizando, mas está de fora da ordem que Deus quer. Mas nós temos um bom funcionamento, era produtivo, dava resultado. Mas não tem a aprovação de Deus. Por quê? Porque é a prática de injustiça, Fábio. E daí entra a questão da justiça. E onde é que a injustiça prevalece? Aonde a verdade é removida. Então, sempre que se remove a verdade, o que domina, o que impera naquele lugar? A injustiça. E a nossa sociedade, cara, que a gente julga tanto o que chamamos de mundo, é uma sociedade injusta. Porém, a igreja, que é para ser o balizador de equilíbrio para essa sociedade injusta, ela também pratica essas mesmas injustiças. Aqui no sul, que é beira de praia, Santa Catarina, a gente diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Então sempre se pensou e que Deus está me promovendo para que eu, cara, seja projetado e agora vai arrebentar. Não, Deus está me promovendo para eu ser voz para quem não tem. Deus está me promovendo para eu participar e cooperar num plano que é dele. Entendeu? E Deus está me dando condições para levantar altares para ele, não para mim. E nós trabalhamos os últimos anos, cara, a igreja brasileira prosperou. Teve uns 10 anos aí que ela deu um boom, não deu? Antes de entrar na crise ali de 2017, 16 para 17, 18, teve ali um momento que começou uma crise, aí mudou o governo, aí começou aí todas essas questões bagunçadas de ideologia e de recuperação de economia. Mas nós vivemos um período, Fábio, que estava tudo bom, cara. Estava fácil ter tudo, fazer tudo. E Deus criou um cenário para o Brasil se tornar um celeiro de missões para a igreja, investir nas nações, para o Brasil sustentar outros povos. E daí, em vez de levantar altares para ele nas nações, a gente foi construir nossas torres. E daí nós estamos em aparência de organização e Deus está dizendo, não está na minha ordem. Para tudo. Né? Para tudo. Vocês vão ter que se refazer. Eu estou trabalhando nisso, eu estou muito. Nesses dias eu estava quieto e não quero falar muito também, estou falando hoje aqui, com a tua permissão, porque eu estou revisando, cara. Eu acho que é um tempo de revisar. O que eu estou revisando? O que Deus disse, tá? O que está escrito, o que tem a ver com os dias de cumprimento. Então eu estou pegando a planta daquilo que Deus tem desenhado nos últimos anos e estou colocando sobre a minha vida, a minha casa, a minha estrutura de funcionamento. E eu percebi que tem coisas ainda que precisam ser ajustadas, tá entendendo? Então eu estou fazendo essa revisão do que já foi dito, com aquilo que vai ser. Para quê? Para que nos dias que eu estou, eu possa resgatar o que nossos pais disseram, os que vieram antes de nós, para que aqueles que estão nascendo a partir de nós, eles possam dar continuidade no plano, no propósito que o Senhor falou. Por isso, exatamente o que Daniel fez, né? Ele estava atento àquilo que foi dito, para ter clareza naquilo que estava por vir. Né? Que é baseado no que a gente está construindo no sertão, que o tema lá é pais e filhos trabalhando juntos, plantando semente para um avivamento. Então, eu acho que a gente está no meio dessa, promovendo o encontro de gerações, uma convergência geracional. Entendeu? Para mim, é Gênesis 48, é o encontro de Jacó, José, Manassés e Efraim. Quando Jacó fica sabendo pelos seus servos que José está indo na sua casa, então ele recupera suas forças e senta na cama. E José traz os seus 2 filhos e Jacó começa a declarar que sequer ele imaginava ver José novamente, mas Deus, como é um Deus que o seu plano não pode ser frustrado, cria situações da história para que as coisas caminhem dentro do seu propósito. Então Jacó começa a declarar tudo que ele ouviu de fidelidade das promessas de Deus, para que através de José, Manassés e Efraim pudessem ouvir também. E quando ele pergunta quem são esses que estão contigo, Manassés e Efraim, José diz, meus filhos. Ele diz, não, são meus filhos. Ele estava dizendo, aquilo que nasceu dos meus lombos é continuidade do que Deus falou para mim. Então nós estamos assim hoje, encorajando os irmãos mais velhos, os anciões, tantos irmãos que nos ajudaram tanto, a gente está encorajando eles a falarem, porque eles ouviram muito da parte de Deus. Eu acho que eles não precisam pregar agora para a gente, eles precisam ministrar sobre tudo que eles já ouviram, para que aquilo que está nascendo nos nossos dias possa estar totalmente alinhado com o plano e o propósito de Deus para os próximos anos. Estou falando muito, né? Meu amigo, estamos... Não, você está... Terra, manto. A gente tem 6 minutos antes que o Instagram corte. Fala em 1 minuto aí o projeto da escola com
com a Europa e Jerusalém, para o pessoal saber o que está acontecendo. Isso. Nós estamos construindo essa estrutura no Horto do Salitre, uma comunidade rural da cidade de Juazeiro da Bahia, 30 quilômetros do centro de Juazeiro, firmado numa palavra de profecia sobre o Nordeste brasileiro, profetizado por meio de um sentimento que Deus trouxe ao nosso espírito e por meio de uma criança que tinha 5 anos quando falou. E foi declarado para a gente construir uma ponte para a Europa e um caminho para Jerusalém. Então, nós estamos construindo lá uma estrutura que nasceu uma igreja local. Hoje, alguns missionários foram embora para nos servir naquilo que está sendo edificado. E a gente está nessa movimentação, agora construindo a estrutura de uma escola. Vai ter lugar para 70 pessoas, que era para, se esse ano der tempo, dependendo da pandemia, de tudo, ela vai funcionar, em desenvolvimento e treinamento profético de um tipo de gente, de um tipo de pessoa, que vai ser como Noa, ou como Noé, né? Construindo estruturas para demandas do tempo do juízo, dos tempos do fim, cooperando com o que Deus vai fazer. Então, isso não é uma coisa do Júnior, não é uma coisa do Mevan, não é uma coisa da Missão Nordeste. A gente já conversou com vários irmãos, é uma coisa a serviço do corpo, que vai contar com todos vocês, né, Fábio? A gente vai fazer algo bem coletivo, ajustado, para que cada um contribua com o que carrega. E trabalhamos com então, crianças assim, lá. quero encorajar você que tá... Fala, você termina. Atende 70 crianças todos os dias. Hoje está na pandemia, está parado. Só que as atividades a gente leva para casa. Então a gente fez um programa com um kit de atividades de segunda a sexta-feira para ela fazer em casa. E toda semana a gente troca. Vai lá distribuir atividade nova e pega a que ele fez em casa. Trabalha com 70 crianças dessa comunidade. Construí umas salas de aula. Um negócio bem legal, ficou bem top. Assim, é sobrenatural, porque quando você entra nessa parada de justiça, Fábio, cara, você não precisa fazer coisas para querer ajudar Deus. Porque é o próprio Deus que dá a condição. Você foi lá, você conhece como eu vivo e como acontecem as coisas lá. Você sabe detalhes. Você já presenciou detalhes de como acontece. Cara, é o Senhor que literalmente ele dá a condição. Então a gente tem vivido algo sobrenatural. Legal. Então, assim, a gente está nos minutos finais. Eu queria abrir essa oportunidade para você que está assistindo essa live, agora ao vivo ou depois, procure as mídias sociais Missão Nordeste e oferte nessa missão. Então, como foi falado, a gente está trabalhando para construir uma escola missionária que vai treinar missionários para enviar para o Oriente, para as nações. A gente vai treinar pessoas para derramar o seu sangue na grande tribulação. Então é o que a gente está trabalhando, o Nilson está forte nisso e está sendo levantada uma estrutura dentro do sertão nordestino para treinar missionários a custo, assim... a intenção é a gente... O mais possível, total. Sem... o custo mais zerado que a gente puder fazer. Então, se você está vendo esse vídeo e você quer investir numa obra séria, procure as mídias sociais do Missão Nordeste e oferte. Oferte, libera dinheiro. Esse é o melhor tempo. O tempo da crise é o melhor tempo para você ofertar. Então, oferte nesse trabalho. Então, queria te agradecer, Nilson, pela tua amizade, por compartilhar o coração com a gente aqui. E obrigado, meu amigo. Obrigado. Você é meu amigo. Deus tem nos juntado nossos corações e tem sido um tempo precioso. Bom. Então eu quero agradecer vocês que estão aí também. Se você quer adquirir o livro Não Apagueis o Espírito, entra lá na Editora Impacto e compra o livro. Né? É bom! Mundo... É bom? É muito bom, é bom. Então o pessoal fica assim... É o manual profético que tem me ajudado. Então compra aí o livro e, cara, oferte na Missão Nordeste. Oferte no que Deus está fazendo no Nordeste. Nordeste é o futuro daquilo que Deus está fazendo. Então é isso. Obrigado, Nilson. Obrigado a todo mundo. Até amanhã. Vou estar com Dario, o Bruto. Uau! Dario, é bruto? Bruto, ali é bruto. Dario, muito o brocador. Dario, o brocador. Ele é precioso demais. Amanhã, hein? Chama os teus amigos. Vai ser profético internacional. O pau vai quebrar aqui amanhã. Então tá. Gente, procura aí. Vai estar no GTV esse episódio. E, mais uma vez, se você quer
treinado no Profético, a gente vai desenvolvendo um treinamento online. Entra na minha bio, aqui no meu Instagram, tem um link, clica, se inscreve, você vai receber informação. Valeu, abraço. É surra de live, Brasil. Valeu. Valeu.